Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 25 de novembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça adota procedimentos para agilizar a tramitação das execuções fiscais na Justiça Federal. O destaque é de Jéssica Rubler. Em apenas um ano, 322 mil processos já foram extintos na Justiça Federal. Entre os 82 milhões de processos que tramitam no Judiciário brasileiro, 23 milhões são execuções fiscais. Trabalhos da audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal são prorrogados até 2025. CNJ aprova medidas para agilizar casos do INSS. Mari Cavalheiro. Agora, juízes poderão decidir se a perícia médica será feita de forma remota ou presencial, dependendo do caso. E ainda, durante o Encontro Nacional Pop Rua Ajude, Justiça reafirma compromisso constitucional com a população em situação de rua. Agora são 6 horas e 19 minutos. Estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que mais de 300 mil execuções fiscais foram extintas na Justiça Federal. A repórter Jéssica Rubler é quem traz as informações. Novos procedimentos adotados pelo Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estão gerando resultados positivos na tramitação de execuções fiscais e na arrecadação federal. Em apenas um ano, 322 mil processos já foram extintos na Justiça Federal, contribuindo para a desjudicialização. Entre os 82 milhões de processos que tramitam no Judiciário brasileiro, 23 milhões são execuções fiscais. Na Justiça Federal, são 3,4 milhões, a maioria envolvendo a União. A juíza Ana Lúcia Aguiar, do CNJ, estima que mais de 300 mil processos podem ser extintos em breve, totalizando quase 20% das ações de execuções fiscais em análise. Essas medidas foram definidas pela Portaria Conjunta número 7/2023, que está em vigor desde outubro do ano passado. Da agência Rádio Web, Jéssica Rubler. Segundo a Suprema Corte, não cabe só ao Executivo propor definição de requisição de pequeno valor. Os detalhes com a repórter Mari Cavalheiro. O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma unânime que a definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenações judiciais não é exclusividade do chefe do Poder Executivo. A decisão foi tomada em recurso extraordinário. Essas obrigações, chamadas de requisições de pequeno valor, são valores devidos pelas fazendas públicas fora do sistema de precatórios. A Constituição permite que estados, municípios e Distrito Federal fixem limites, respeitando tetos de 40 salários mínimos para estados e 30 para municípios. O caso julgado questionava uma lei do Distrito Federal que dobrou o limite de requisições de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos. O tribunal local havia invalidado a norma, alegando que apenas o Executivo poderia propor leis com impacto orçamentário. No entanto, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, destacou que a matéria não é de natureza orçamentária, nem interfere na organização administrativa, reafirmando a jurisprudência do STF. Assim, a tese firmada determina que a iniciativa para definir obrigações de pequeno valor não é restrita ao Executivo. Da agência Rádio Web, Mari Cavalheiro. E o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu início hoje ao primeiro Encontro Nacional Pop Rua Ajude em São Paulo. De acordo com o ministro, a garantia de direitos da população em situação de rua é uma das questões mais complexas e difíceis no Brasil. Vamos ouvir. Esse é um dos temas mais delicados que existem, porque ele exige um exercício muito grande de empatia, para conseguirem se identificar com as pessoas que, pelos mais variados motivos, viveram um momento de desencontro existencial e que precisam de ajuda, precisam de apoio e precisam que nós superemos os preconceitos para termos a capacidade verdadeiramente de ajudar essas pessoas a sobreviverem em primeiro lugar e a se reintegrarem na maior extensão possível. O
Luiz Roberto Barroso reforçou ainda as ações do Judiciário em prol dos brasileiros que vivem em situação de rua. Ele citou os mutirões que têm sido realizados com a participação de todo o sistema de justiça para aliviar a situação das pessoas a partir da regularização de documentos. Apesar das iniciativas, o ministro demonstrou a preocupação do Judiciário com o aumento desta população. As estatísticas são muito impressionantes. Mais de 300 mil pessoas nacionalmente, hoje, em todo o país, encontram-se em situação de rua, ou seja, sem uma moradia fixa, habitando, portanto, em logradouros públicos ou em ocupações precárias. Só que em São Paulo, esse número varia, de acordo com a fonte, entre 65 mil e 80 mil pessoas. Mas o mais impressionante não é o número em termos absolutos, é a tendência relevante de crescimento desse número nos últimos tempos. E, portanto, entre 2012 e 2022, esse número cresceu em mais de 211%. Portanto, nós não temos como ignorar esse problema, porque ele vai continuar a nos assombrar. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, algumas causas foram identificadas como motivos para o crescimento desta população. Entre elas estão fatores econômicos e estruturais, conflitos familiares e problemas de saúde, especialmente mentais. O enfrentamento dessas desigualdades, como pontuou o ministro, foi previsto não apenas pela Constituição Federal, mas também pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Agora são 6h25. No próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça adota medidas para reduzir impactos do racismo em decisões do Judiciário. E ainda, processos relacionados ao INSS podem tramitar de forma mais eficiente na Justiça. Radar da Justiça. CNJ aprova protocolo para reduzir impactos do racismo na atuação da Justiça. Os detalhes com o repórter Eduardo Kovaleski. O Conselho Nacional de Justiça lançou o protocolo para julgamento com perspectiva racial, uma medida histórica para combater o racismo no sistema de justiça brasileiro. O documento orienta juízes e servidores a considerar aspectos raciais em decisões judiciais, promovendo equidade e justiça. O presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que a inclusão racial é essencial para uma democracia plena e para corrigir uma dívida histórica com a população negra. Ele reforçou que ações afirmativas não só promovem justiça social, mas também contribuem para o desenvolvimento econômico, dado que 50% dos brasileiros se identificam como negros ou pardos. O protocolo oferece diretrizes práticas para lidar com preconceitos inconscientes e aplicar legislações de equidade racial. Ele inclui capacitação obrigatória de servidores, monitoramento de práticas judiciais e supervisão por órgãos correicionais. O guia aborda racismo estrutural, interseccionalidades e traz checklists para aplicação em casos concretos. A medida foi elaborada por magistrados, acadêmicos e entidades da sociedade civil com o objetivo de tornar a justiça mais inclusiva e sensível às desigualdades históricas. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Nova resolução cria mecanismos de eficiência para a tramitação de processos do INSS. Confira agora com a repórter Mari Cavalheiro. O Conselho Nacional de Justiça aprovou novas medidas que devem acelerar os processos previdenciários, como o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A principal novidade é a possibilidade de teleperícia, que já vinha sendo usada no INSS desde 2020. Agora, juízes poderão decidir se a perícia médica será feita de forma remota ou presencial, dependendo do caso. A resolução também traz o conceito de quesitação unificada, que padroniza as perguntas nas perícias médicas, tanto no âmbito administrativo quanto judicial. O objetivo é evitar divergências e tornar os processos mais ágeis. Outra inovação é o uso do sistema
PrevJude, que automatiza o cumprimento das decisões judiciais, eliminando a burocracia e facilitando a comunicação entre os tribunais e o INSS. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, essas mudanças visam combater a alta litigiosidade envolvendo o INSS e melhorar a eficiência do judiciário, trazendo mais rapidez e precisão para a análise dos benefícios. Essas novas medidas prometem tornar os processos mais rápidos e reduzir um dos maiores desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro. Da agência Rádio Web, Mari Cavalheiro. STF prorroga trabalhos da audiência de conciliação sobre lei do marco temporal. A repórter Jéssica Rubleira está de volta e traz as informações. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou a duração dos trabalhos das audiências de conciliação sobre a lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas. O novo prazo para a conclusão é 28 de fevereiro de 2025. Em decisão, o ministro considerou que, após 10 audiências realizadas desde agosto, os trabalhos têm evoluído com debates aprofundados sobre o tema. Além disso, o decano pontuou que 2 audiências temáticas foram agendadas para dezembro. Segundo Gilmar Mendes, a complexidade das questões controvertidas que ensejou a instauração da comissão especial e justifica o aprofundamento fático a que se dedicam seus membros impõe a prorrogação do prazo inicial de duração dos trabalhos. Da agência Rádio Web, Jéssica Rubler. 6h30 a seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Estamos de volta, vamos saber agora o que é notícia nas cortes do Brasil. Justiça do Amazonas lança cartilha sobre violência doméstica para conscientização de jovens. Lígia de Matos. O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou a cartilha Perguntas e Respostas sobre Violência Doméstica para Jovens e Adolescentes. A cartilha aborda de forma acessível assuntos como a Lei Maria da Penha, a Lei Henri Borel e o feminicídio, além de fornecer orientações práticas sobre como identificar, prevenir e buscar ajuda em situações de violência. A publicação é uma iniciativa para conscientizar os jovens sobre a importância do combate à violência doméstica e capacitá-los como multiplicadores de informações na comunidade. Tribunal de Justiça do Alagoas realiza atendimentos no Baixo São Francisco. Cid Marcos. A 4ª edição da campanha Registro para Todos, que ocorreu em Piaçabuçu, Alagoas, realizou mais de 1.300 atendimentos e beneficiou a população do Baixo São Francisco com a entrega de registros civis gratuitos, CPF e carteira de trabalho. Idealizada pela Corregedoria Geral da Justiça, a campanha já beneficiou a população do Sertão de Alagoas, em Delmiro Gouveia, do Litoral Norte, em Maragogi, e do Baixo São Francisco, em Penedo e Piaçabuçu. Levando em consideração todas as edições, foram realizados 5.600 atendimentos. Justiça catarinense entrega títulos de propriedade à população. Mércia Lívia. Mais de 220 famílias de São João Batista celebraram a conquista dos títulos de propriedade viabilizados pelo programa Lar Legal. O programa é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com as prefeituras municipais e cartórios, com o objetivo de simplificar o processo de regularização fundiária e garantir a dignidade dos moradores em todo o estado de Santa Catarina. E Justiça Paulista participa da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Cristina Mara. O Tribunal de Justiça de São Paulo participa de hoje até o dia 29 de novembro da 28ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com tribunais de justiça de todo o país. Durante os dias, comarcas do estado realizam mutirões de julgamentos e audiências para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero e desenvolvem atividades que fomentam a cultura da não violência, como palestras, rodas de conversa, iniciativas em escolas e capacitações. 6h33. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite.